Quando cessaram os disparos na Europa, o comando aliado tinha em solo alemão mais de 60 divisões norte-americanas. No total, o contingente no continente superava os 3 milhões de efetivos. Ao terminar os combates, essas mesmas unidades converteram-se na força encarregada de impor o controle sobre a nação derrotada. Assim nasceu a ocupação de tipo militar, cujo objetivo consistia em estabelecer um domínio absoluto mediante a presença direta de soldados em cada canto do país. Os destacamentos foram empregados ao longo de todo o território, inclusive em regiões extensas. Uma divisão de infantaria recebeu temporariamente a tarefa de vigiar uma área quase do dobro do tamanho do estado de Delaware. Outra devia supervisionar mais de 2.000 milhas quadradas. Para cumprir essa missão, os batalhões operavam separadamente e as companhias eram consideradas a estrutura ideal. Podiam alojar-se facilmente em edifícios existentes e manter comunicação constante sem percorrer grandes distâncias. Não era raro que pelotões inteiros trabalhassem isolados, a grande distância do seu quartel-general. Como é que aquela ocupação militar terminou convertendo-se numa relação proibida entre vencedores e vencidos? A chegada dos vencedores, o começo da ocupação americana. Tudo começou com uma presença avassaladora. Os soldados assumiram a vigilância de cruzamentos, pontes e estações fronteiriças, mantiveram controlos em intersecções, enviaram patrulhas móveis para deter aqueles que violavam os toques de recolher e guardaram pontos fixos como acampamentos de desalojados, prisões, redes telefônicas, fábricas, bancos e infraestruturas ferroviárias. Nos primeiros meses, o número de efetivos era tão alto que podiam proteger quase qualquer lugar, inclusive aqueles sem valor estratégico evidente. As antigas tropas de combate passaram, assim, a exercer tarefas de resguardo interno. Este modelo de ocupação transmitia com clareza à população alemã que tinham perdido a guerra e que o seu país se encontrava sob domínio estrangeiro. Em teoria, essa estratégia era capaz de prevenir qualquer tentativa inicial de rebelião, embora não se tenham detetado sinais evidentes de resistência organizada. Contudo, esta forma de controlo requeria uma quantidade de militares muito superior à disponível para um período prolongado. Além disso, afetava negativamente tanto a capacidade operacional como a disciplina. As unidades grandes perdiam coesão, enquanto nos grupos menores a conduta começava a deteriorar-se. Paradoxalmente, aqueles que deviam beneficiar-se mais diretamente, ou seja, as autoridades do governo militar, chegaram à conclusão de que teria sido preferível contar com batalhões policiais especificamente criados para essas funções. Essa ideia já tinha sido rejeitada em anos anteriores. Os soldados pensavam em termos de proteção militar, pelo que as suas prioridades costumavam diferir das que teriam favorecido uma administração mais eficiente. Um oficial responsável pela ordem pública numa cidade alemã explicou que devia investir boa parte da sua jornada, convencendo as tropas empregadas de que o seu papel não se limitava a vigiar possíveis alvos de sabotagem, nem a revisar permissões. Também era necessário custodiar obras de arte com valor milionário, documentos oficiais armazenados em grandes quantidades e numerosos vagões com materiais sensíveis, tudo sob responsabilidade direta do governo militar. Esta diferença de enfoques gerava tensões práticas. Um dos inconvenientes mais evidentes deste emprego massivo era o seu caráter temporal. A maioria dos uniformizados tinha como destino final o teatro de operações do Pacífico ou o regresso à casa. Para muitos, a sua função na Alemanha tinha concluído com a rendição. Alguns permaneceriam umas semanas, outros alguns meses. Contudo, todos estavam destinados a ser substituídos ou recolocados em pouco tempo. No mês de julho, uma vez completada a replicação para as zonas atribuídas, o Comando Central publicou um plano de reposicionamento. Este novo esquema fundamentava-se numa projeção de 8 divisões como força de ocupação permanente. 3 estariam destinadas ao Distrito Ocidental, 4 ao Oriental, uma, com uma fração separada, em Berlim e um regimento adicional na cidade portuária de Bremen. O sistema de ocupação de tipo exército manter-se-ia, embora com modificações. Treinar-se-iam 2 regimentos especiais, um blindado e outro aerotransportado, que poderiam reagir rapidamente em caso de crise.
O resto seguiria cumprindo funções estáticas, embora se estabelecessem em agrupamentos maiores, perto de centros administrativos, evitando dispersar as unidades como se fez anteriormente. Este ajuste procurava reduzir a fragmentação e otimizar os recursos disponíveis. Ao concentrar tropas perto de nós-chave, ganhava-se capacidade de resposta, facilitava-se a manutenção da disciplina e limitavam-se as dificuldades logísticas. Assim, se pretendia corrigir os problemas detectados durante a fase inicial, quando a dispersão gerava perda de controlo, desgaste operacional e frustração entre os comandos. Ordens de isolamento, a política de não fraternização. A sede central do Comandante Supremo tinha emitido, desde março de 1945, uma norma clara para todos os efetivos empregados. Estava estritamente proibido estabelecer vínculos de qualquer natureza com indivíduos de nacionalidade alemã. Tal instrução, redigida semanas antes do cessar-fogo oficial da contenda, reafirmava uma ordem anterior que já tinha sido aplicada no norte de África e durante a presença norte-americana em território francês. Não só se impediam relações amistosas ou de proximidade, mas também interações sem importância aparente, como intercâmbios verbais casuais. Os soldados deviam abster-se por completo de travar conversa, exceto nos casos onde fosse imprescindível por motivos estritamente funcionais, e ainda assim, a linguagem devia reduzir-se ao mínimo. Para as autoridades encarregadas da administração sob controle militar, esta diretriz não só atrapalhava as suas atividades diárias, mas também criava um cenário contraditório. A nível local, aqueles que deviam implementar tarefas de reconstrução, supervisão ou coordenação administrativa viam-se obrigados a manter contato constante com residentes germânicos. Isto punha em conflito o mandato superior com as exigências do trabalho no terreno. Para além dos aspectos operacionais, esta barreira imposta entre vencedores e vencidos erodia o discurso oficial que procurava mostrar os norte-americanos como agentes de libertação, não como dominadores. A distância obrigada contribuía para manter a imagem de ocupante absoluto e minava qualquer esforço de aproximação institucional. Diversos responsáveis por estratégias de comunicação dentro do comando aliado advertiram de imediato que a medida tinha efeitos contraproducentes, tanto no psicológico como no estratégico. A lógica imposta das alturas colidia com as realidades dos quartéis. Entre os uniformizados, a disposição gerava confusão, incomodidade e, em muitos casos, rejeição. Insistia-se no seu cumprimento mediante lembretes constantes, publicações internas dirigidas aos pelotões e sanções pontuais aplicadas como exemplo dissuasor. Contudo, na prática, a ordem não só era incumprida com frequência, mas também se converteu em motivo de mofa. Para muitos, resultava inviável manter tal isolamento em contextos onde a convivência forçada tornava inevitáveis os intercâmbios, por breves que fossem. As normas começaram a diluir-se rapidamente quando, em junho, se permitiu pela primeira vez que os efetivos pudessem dirigir a palavra a crianças. Pouco depois, autorizou-se o uso do idioma com adultos se o propósito fosse preservar a segurança nas áreas de responsabilidade. Esta abertura parcial marcou o início de uma flexibilização progressiva. No transcurso das semanas seguintes, a rigidez inicial foi ficando no passado. Em meados de julho, a normativa já tinha perdido validade operacional na maioria dos destacamentos. Comandos intermédios observaram que, conforme as unidades ganhavam estabilidade, recuperavam disciplina e adotavam rotinas menos forçadas, os comportamentos problemáticos diminuíam. Portanto, já não era necessário aplicar medidas extremas. A experiência demonstrou que os episódios graves de indisciplina eram escassos e, em certos aspectos, os contactos proibidos tinham gerado resultados benéficos. Relatórios elaborados por instâncias sanitárias do Departamento de Guerra assinalaram que, longe de ser um risco imediato, a aproximação entre soldados e população podia inclusivamente facilitar certos controlos. A política inicial de distanciamento rigoroso tinha nascido de uma visão estritamente defensiva, centrada em evitar contágios ideológicos, alterações emocionais ou conflitos indesejados. Mas esta previsão não conseguiu sustentar-se frente às dinâmicas reais de uma ocupação estendida. Em diversos relatórios, destacava-se que o contacto limitado, quando se geria com inteligência, não produzia efeitos negativos.
Pelo contrário, favorecia a identificação de necessidades, permitia antecipar problemas de segurança e contribuía para humanizar o ambiente. A convivência imposta pelo mapa de ocupação fazia com que a proibição absoluta fosse impraticável, tanto por razões logísticas como por condições humanas básicas. Desde os primeiros dias posteriores à capitulação alemã, as contradições entre o discurso oficial e o dia a dia se fizeram evidentes. Os comandos no terreno assinalavam que a população local, longe de mostrar hostilidade direta, se aproximava com frequência das tropas, quer fosse por necessidade, por curiosidade ou por desespero. Esta realidade deixava os soldados perante uma disjuntiva, obedecer de forma literal a uma norma pouco viável ou aplicar critérios próprios em função da situação. Muitos optavam por interpretar a ordem com flexibilidade, sobretudo quando viam que não havia represálias sérias. Esta ambiguidade estrutural debilitou a eficácia da mensagem institucional e fomentou um clima de permissividade crescente. A cadeia de comando tentou reiterar a validade da política através de boletins, instruções escritas e sessões informativas. Contudo, estas ações tinham um alcance limitado. A pressão para cumprir reduziu-se progressivamente e a percepção geral entre os soldados era que a norma tinha ficado obsoleta. Enquanto isso, dentro dos gabinetes do alto comando, debatia-se sobre a utilidade real de manter uma ordem que já não podia ser aplicada de maneira uniforme. Alguns setores advogavam por reformular completamente o enfoque, adaptando-o aos novos objetivos de estabilidade e colaboração institucional. Outros defendiam a sua vigência como símbolo de autoridade e controlo. Nas áreas rurais e vilas afastadas, onde os destacamentos eram pequenos e o contacto com os residentes era constante, a fraternização passava praticamente despercebida. As barreiras físicas eram inexistentes, e as distâncias entre os postos militares e as vivendas civis resultavam mínimas. Em contrapartida, nas grandes cidades, onde os níveis de vigilância eram maiores, o cumprimento era mais rigoroso. Ainda assim, as brechas eram evidentes. As patrulhas encontravam-se frequentemente com cenas que refletiam uma normalização das relações proibidas. Isto reforçava a ideia de que a política oficial estava a perder a sua razão de ser. Os relatórios internos começaram a refletir esta transição. Documentavam-se menos incidentes relacionados com excessos ou conflitos derivados do contacto entre tropas e civis. Além disso, destacava-se que os intercâmbios informais contribuíam, em muitos casos, para reduzir tensões. Por isso, alguns oficiais começaram a considerar que o levantamento progressivo da norma podia ser benéfico. Esta postura ganhava força, especialmente entre aqueles que tinham experiência direta no terreno. A distância entre o planeamento estratégico e a implementação real nunca tinha sido tão evidente. A evolução da política de não fraternização converteu-se, sem o propor, num reflexo das tensões internas da ocupação. Por um lado, o desejo de manter uma autoridade incontestável. Por outro, a necessidade de adaptar-se às realidades de uma população derrotada, mas ainda presente. A medida, concebida como instrumento de controlo simbólico, terminou por desvanecer-se frente à prática cotidiana. A ocupação não podia manter-se sob parâmetros de guerra prolongada. As tropas requeriam outra classe de instruções, mais adaptadas ao ambiente pós-bélico do que ao conflito já concluído. Em paralelo, aumentavam as críticas de setores civis norte-americanos, que questionavam o isolamento absoluto como postura oficial. Argumentavam que, se o propósito era democratizar e reeducar, o contacto era inevitável. Algumas vozes assinalavam que a aproximação podia ser uma ferramenta útil para detectar atitudes hostis, identificar remanescentes ideológicos e gerar um ambiente menos propenso à radicalização. Estas opiniões, embora não maioritárias, foram ganhando espaço nos debates internos. A nível interno, os comandos intermédios reportavam que o desgaste emocional era mais evidente nas unidades onde a proibição se aplicava com maior severidade. O isolamento forçado gerava frustração, incrementava a tensão interna e reduzia a coesão entre os integrantes. Em contrapartida, onde a interação se dava de forma controlada, os índices de conflito diminuíam. Estes dados contribuíram para reforçar o argumento de que a norma devia ser repensada. A experiência direta converteu-se na base para uma revisão profunda do enfoque original. O contexto estratégico também influenciava.
Com a frente do Pacífico ainda ativa e a necessidade de manter a moral elevada entre os soldados, as autoridades compreenderam que impor medidas excessivamente restritivas podia ter consequências negativas. A ocupação já não era uma missão temporária. Perfilava-se como um processo complexo, prolongado e com múltiplas arestas. Nesse âmbito, o isolamento absoluto resultava não só impraticável, mas contraproducente. A ordem que alguma vez pretendeu traçar uma linha intransponível entre dois mundos terminou, na prática, dissolvendo-se pelo seu próprio peso. Os soldados norte-americanos, embora ainda submetidos a instruções formais, começaram a mover-se com maior liberdade. As normas relaxaram-se sem necessidade de novas disposições oficiais. A mudança foi silenciosa, mas firme. As prioridades evoluíram, e com elas, a aplicação das regras. O último comando, a guerra interna pelo controlo da Alemanha. Quando os altos comandos se reuniram em junho de 1945, Clay lhes expôs que as autoridades em Washington consideravam que a administração da Alemanha não correspondia a soldados. O objetivo era entregar esse controlo a mãos civis tão logo as circunstâncias o permitissem. Truman, semanas antes, tinha expressado que os uniformizados deviam limitar-se a funções estritamente militares e que a direção política do país derrotado devia passar em breve a outras instâncias. Essa ideia foi partilhada por Eisenhower, quem se reuniu com o presidente em Frankfurt para finais de julho. Ambos concluíram que o comando militar devia preparar uma estrutura apta para a transferência imediata a autoridades civis. Desde o início, o Conselho de Controlo norte-americano tinha sido concebido como uma instância transitória, orientada a facilitar a substituição administrativa. Já em abril, Clay tinha proposto incorporar civis à equipa do governo militar, com o fim de que pudessem assumir a direção assim que a transferência se concretizasse. Um mês depois, reiterou que o organismo devia transformar-se rapidamente numa entidade civil com capacidade para gerir a Alemanha sob critérios não militares. Numa reunião a finais de junho, comentou que já estava a introduzir especialistas não uniformizados nas secções-chave do comando e que, segundo o seu entendimento, a sua função era justamente essa: coordenar a transição para um esquema não castrense. Enquanto seguia ativa a guerra no Pacífico, o número de uniformizados era tão alto que não se via necessário reduzir a presença militar nos escritórios de ocupação. Inclusive no Conselho de Controlo, o pessoal civil cresceu de maneira modesta em comparação com os aumentos nos efetivos militares. Em maio havia 83 civis e em setembro 326. Mas os oficiais e soldados nessa mesma instância passaram de 417 a quase 1.500, e os soldados rasos de pouco mais de 500 a mais de 4.000. Nos 2 meses seguintes, contudo, a situação mudou. As tropas começaram a ser deslocadas fora da Alemanha, e os civis aumentaram até alcançar os 429. Na primeira semana de setembro, Clay lançou um plano para que vários oficiais aceitassem continuar as suas funções, mas sob estatuto civil. A 1 de outubro, ordenou revisar todos os postos do governo militar, com o fim de os atribuir a pessoal não armado. Eisenhower, por sua parte, pediu aos comandos que não interferissem nesse processo. A disputa interna entre a secção G5 do Teatro de Operações e o Conselho de Controlo terminou nesse mesmo mês, com Clay a impor o seu critério. Ele e Adcock, o general a cargo do G5, decidiram unificar as suas equipas, atribuindo cada divisão administrativa a Frankfurt ou Berlim, segundo onde pudesse operar melhor. Adcock assumiu de facto como o seu número 2. Dias mais tarde, Clay expressou a sua intenção de fundir ambas as estruturas num só escritório geral, encarregado do governo de ocupação. Essa fusão implicava desconectar a cadeia de comando militar das funções de administração territorial, o que gerava resistências em vários comandos intermédios. As secções G5 das divisões militares, que não tinham funções diferenciadas, eram as mais afetadas. Em setembro, Clay teve que decidir entre 2 planos. Um eliminava de imediato as unidades G5 e punha tudo sob o Conselho de Controlo. O outro implicava o mesmo destino, mas de forma gradual. Clay escolheu este segundo enfoque. Desde 1 de outubro, o Conselho de Controlo passou a chamar-se Escritório do Governo Militar dos Estados Unidos. A G5 do Teatro foi renomeada como Escritório do Governo Militar para a Zona Americana. Os escritórios regionais também mudaram.
A do Terceiro Exército integrou-se com a da Baviera e a do Sétimo Exército transformou-se na do Distrito Ocidental. Para as tropas em campo, essa reorganização significava o final do modelo em que as forças táticas levavam também a administração local. Mais adiante, emitiram-se ordens claras. As funções de governo por parte do Exército deviam cessar por completo a partir de 31 de dezembro. A partir de então, o novo aparato administrativo começou a sua transição prática para Berlim. Clay devia equilibrar o simbolismo de localizar a sede na capital com a eficiência que Frankfurt oferecia, muito melhor equipada e com uma rede funcional já consolidada. A mudança foi desenhada de forma escalonada, procurando não paralisar o trabalho cotidiano, nem debilitar a coordenação entre os comandos. O traslado marcou também o início de uma separação mais clara entre as tarefas militares e as civis dentro da zona norte-americana. O dia depois de aprovar oficialmente a nova estrutura administrativa, Clay escreveu a McCloy, explicando que a intenção final era separar por completo o aparato de governo das forças militares. A sua visão era que essa separação devia realizar-se com urgência. Eisenhower, por sua parte, comunicou aos comandantes que o exército devia estar preparado para se desligar dessas funções com apenas 24 horas de antecedência. Clay não esperava um ritmo tão vertiginoso. Ao ler o primeiro rascunho do relatório que Price ia entregar ao presidente, onde se propunha a entregar o controlo a um comissário civil designado por Washington, respondeu que essa decisão não podia ser unilateral. As outras 3 potências ocupantes deviam estar de acordo, e previa que todo o processo levaria pelo menos até julho do ano seguinte. Em privado, vários líderes do exército manifestavam o seu desejo de sair o quanto antes dessa tarefa. Smith, um dos principais assessores de Eisenhower, reconheceu perante Price que não estava convencido de que os civis pudessem manusear melhor a situação, mas que de uma perspectiva interna era preferível retirar-se o mais rápido possível. O ambiente era cada vez mais hostil, e seguir nessa função podia afetar a imagem das Forças Armadas. Para finais de outubro, em Washington, os secretários de Guerra, Marinha e Estado reuniram-se para debater o tema. Patterson opinou que o Departamento de Estado devia assumir o controlo. Burns, titular de Negócios Estrangeiros, considerava que o Exército tinha melhor organização e que era um erro apressar a mudança. Se finalmente a sua pasta devia assumir o comando, sugeria adiar esse anúncio durante pelo menos 8 meses mais. 3 dias mais tarde, Eisenhower escreveu a Truman recordando o seu compromisso conjunto de julho e sugerindo que a transição completa se concretizasse no máximo em junho de 1946. O presidente aceitou essa data e comunicou-a à imprensa, estabelecendo oficialmente que a transferência do governo militar para mãos civis se realizaria antes de 1 de junho do ano seguinte. O inverno do caos, quando as mulheres pagaram a derrota. À medida que o ano de 1945 avançava, as autoridades que geriam o controlo da Alemanha intuíam um inverno catastrófico. Desde os primeiros indícios de campos sem cultivar, minas inativas e cidades destruídas, os responsáveis aliados temiam um cenário de caos. Já em junho, relatórios advertiam sobre uma crise que poderia requerer repressão armada. Em agosto, Eisenhower alertou os líderes alemães sobre o que se avizinhava. Para outubro, o alto comando considerava provável uma onda de distúrbios, pelo que ordenaram advertir os dirigentes locais que seriam responsáveis por qualquer agressão contra as forças ocupantes. Inicialmente, a população parecia demasiado atordoada para reagir. Com o passar do verão e o agravamento das condições básicas, o ânimo coletivo afundou-se. Sem carvão nem alimentos suficientes, e com os produtores relutantes em vender por dinheiro sem valor, os civis começaram a afundar-se numa espiral de angústia. Embora a colheita não tenha sido má, não chegava para cobrir as necessidades do inverno. O transporte de carvão mal funcionava, e as entregas ao setor norte-americano reduziram-se drasticamente conforme o ano avançava. Como resposta, as autoridades requisitaram toda a reserva que superasse os 250 quilos e exigiram às crianças que levassem lenha para as escolas para poder aquecê-las. A desvalorização da moeda somada à emissão de notas aliadas provocou temor a uma hiperinflação. A população, incapaz de comprar quase nada, optou por investir em selos postais. Muitos operários só iam ao trabalho o suficiente para conservar os cartões de racionamento.
A situação agravou-se quando se anunciou que mais de 2 milhões de alemães expulsos do leste seriam reinstalados entre dezembro e julho. A distribuição incluía centenas de milhares da Checoslováquia e Hungria para a área controlada pelos Estados Unidos. A notícia de um acordo para trocar desalojados entre zonas ocupadas não tranquilizou ninguém. Ninguém esperava que os recém-chegados regressassem aos seus lugares de origem. Alojar e alimentar estas pessoas era responsabilidade exclusiva dos alemães, e nem as autoridades nem a população estavam preparadas. Um general do Terceiro Exército chegou a declarar que não haveria espaço nem sequer empilhando os recém-chegados uns sobre os outros. Simultaneamente, ponderava-se a possibilidade de libertar milhares de prisioneiros de guerra nos seguintes meses. Os planos incluíam retornar dezenas de milhares dos Estados Unidos e possivelmente repatriar mais de 500 mil da França, devido ao estado crítico em que se encontravam. Eisenhower deteve os traslados para solo francês ao constatar que muitos estavam à beira da morte. Por sua vez, manter prisioneiros resultava mais caro do que contratar trabalhadores civis, pelo que se planeava descarregar essa carga sobre a Alemanha. Para outubro, Clay já sabia que não conseguiria aumentar o nível calórico para os 2.000 por dia. Mal chegavam aos 1.250, insuficientes para sobreviver sem aquecimento. Em novembro, anunciou-se um aumento para 1.500 calorias diárias, embora com dúvidas sobre a sua viabilidade. Essa ração equivalia, em termos práticos, a pão, batatas, algo de aveia, uma colher de chá de gordura e outra de açúcar. As proteínas eram um luxo raro, assim como os legumes. Para aliviar a situação, criaram-se refeitórios comunitários em todo o país. Na Baviera, chegaram a servir milhões de rações mensais, embora fosse necessário entregar cupons e, inclusive, pagar pela comida, se não se estivesse em situação de emergência. Em dezembro, autorizou-se finalmente o envio de ajuda de organizações privadas norte-americanas, sob a condição de uma distribuição justa. Apesar de tudo, o Natal não foi tão desolador como se temia. Um ganso custava milhares de marcos e o mercado negro oferecia latas velhas do exército recicladas como se fossem guisados. As ruas em ruínas ofereciam poucos brinquedos, apenas alguns lápis e enfeites. Em Stuttgart, uma árvore com luzes na sede de um jornal contrastava brutalmente com a escuridão reinante. Contudo, o clima invulgarmente quente ajudou. Muitos recordavam que o ano anterior tinha terminado com uma chuva de bombas. Os soldados norte-americanos organizaram celebrações para as crianças. Em Wetzlar, por exemplo, distribuíram doces a milhares de estudantes. Noutras cidades, também distribuíram brinquedos e guloseimas. Algumas autoridades registraram com cinismo que os únicos alemães que se aproximavam para felicitar as festas eram antigos membros do Partido Nazi que procuravam congraciar-se. Logo depois do Natal, uma tempestade de vento arrasou tetos e muros mal reparados, deixando ruas cheias de escombros. Apesar disto, o bom clima persistiu até janeiro, o que evitou uma tragédia maior. Graças à ração mantida em 1.550 calorias, o ânimo começou a melhorar. Embora os víveres se esgotassem, muitos criam que a situação se estabilizava. Os desalojados e os nazis internados recebiam muito mais calorias do que o resto. Os primeiros chegavam a 2.600 por dia, os segundos a 2.200. Em contrapartida, a população geral mal alcançava as 1.900 com o mercado negro incluído. Em Berlim, o índice de mortalidade infantil baixou notavelmente, sobretudo comparado com o verão anterior. Não obstante, tudo dependia de importações que se estavam a esgotar. Para março, restavam fornecimentos para menos de 2 meses. Entretanto, o exército enfrentava outro tipo de crise. Pouco antes de deixar o comando, Eisenhower repreendeu publicamente as suas tropas pelo seu comportamento. Mencionou problemas com o uniforme, condutas agressivas e falta de respeito tanto para com civis como entre soldados. Apesar de insistirem que se tratava de uma minoria, as investigações assinalavam o contrário. Em outubro, a polícia de Stuttgart registrou mais de uma dúzia de agressões numa só semana. Noutra localidade, vários militares bêbados agrediram funcionários locais, partiram janelas, tentaram esfaquear civis e roubaram pertences. Na Baviera, uma jovem morreu num suposto acidente de caça. Noutra zona, agentes de polícia denunciaram ter sido alvejados por soldados em mais de uma ocasião. Quase todos os incidentes estavam relacionados com álcool e mulheres.
A libertação do uso de penicilina para tratar doenças venéreas encorajou indiretamente a prostituição, o que disparou ainda mais os conflitos. Para dezembro, as agressões contra polícias e autoridades eram tão frequentes que se emitiram comunicados especiais pedindo contenção às tropas. Os abusos não se limitavam aos postos baixos. Documentou-se o caso de um oficial que violou uma mulher austríaca e depois a entregou à polícia com acusações falsas. Parte do problema residia na combinação entre veteranos prestes a serem dispensados, que procuravam desabafar antes de partirem, e novos recrutas sem experiência nem formação adequada. Além disso, as mensagens do alto comando endurecendo a atitude para com os alemães podiam ser mal interpretadas como permissão para atuar sem freio, especialmente sob os efeitos do álcool. Por outro lado, os desalojados seguiam sendo um mau exemplo. Atuavam sem restrições, e os soldados viam impunidade constante. Para o fim do ano, outro foco de tensão emergia: a redução drástica nos traslados de soldados de regresso aos Estados Unidos. Após meses de repatriação massiva, anunciou-se que o ritmo baixaria bruscamente em janeiro. Milhares de soldados com suficientes méritos para serem dispensados sentiram-se traídos. As notícias de que as esposas de guerra seriam enviadas antes deles desencadearam a raiva. Em Paris e Frankfurt, houve protestos multitudinários. Embora não tenham sido violentos, refletiam uma decomposição interna do corpo militar. Estes protestos surtiram efeito. Em meados de janeiro, aprovou-se um novo plano para que todos os soldados com determinado número de pontos regressassem antes de abril. Simultaneamente, reduziu-se o número de tropas de ocupação. Mas os substitutos que chegavam não só careciam de preparação técnica, mas muitos nem sequer tinham recebido treino básico para além do uso do fuzil ou normas de higiene. Em março, uma inspeção revelou falhas graves em disciplina, organização, comando e controlo. Muitos oficiais jovens e suboficiais careciam de habilidades para manusear as suas unidades. Em paralelo, as autoridades militares e a polícia assinalavam as próprias tropas norte-americanas como a fonte principal de distúrbios. Em abril, com mais de 100 de incidentes registrados em apenas 4 dias, ordenou-se informar cada caso diretamente ao comandante em chefe. Deviam ser indicadas as unidades implicadas e que sanções se aplicavam. O desarranjo era generalizado e a ocupação estava à beira do colapso operativo. Os filhos do silêncio. Gravidezes, abandono e vergonha. Desde finais de 1945, consolidou-se uma imagem singular entre os soldados norte-americanos. Ao caminhar pelas ruas em ruínas, não se destacavam os homens alemães nem os restos do regime caído, mas sim as figuras femininas. As mulheres apareciam como figuras públicas de uma nação vencida. Esta percepção foi reforçada por reportagens, caricaturas e inquéritos que colocavam a Fräulein como centro de atenção das tropas, ignorando em grande medida os homens alemães. Essa representação afetou diretamente como os soldados interpretaram a sua presença ali. O contato com mulheres tornou-se frequente e visível. Tratava-se de encontros que não se viam como parte da política oficial, mas sim como expressões privadas que escapavam aos objetivos declarados da ocupação. Nesse novo cenário, muitas alemãs começaram a vincular-se com o exército a partir de distintos frontes, tanto em espaços formais como informais, procurando algum tipo de alívio frente ao desmoronamento social. Algumas mulheres, como secretárias ou tradutoras, acediam a rações adicionais e salários que melhoravam as suas condições. Isto lhes permitia alimentar as suas famílias e sobreviver sem depender necessariamente de uma relação sentimental. Contudo, a maioria das jovens não tinha acesso a empregos estáveis e via nos soldados uma via de subsistência. Muitas estabeleceram intercâmbios: comida, sabão, cigarros em troca de roupa lavada, favores domésticos ou, em muitos casos, relações. A linha que separava as relações afetivas da prostituição ficou esbatida. Inclusive, aquelas que defendiam a pureza do seu vínculo com um soldado acusavam outras de atuar por interesse. Para muitas, o corpo converteu-se em moeda. Algumas eram enviadas pelas suas próprias famílias, que necessitavam de comida ou carvão. O sistema informal de troca tornou-se parte do dia a dia. O relógio de pulso de um alemão podia ser trocado por manteiga, carne enlatada ou cigarros. Esse circuito oculto sustentou-se graças ao acesso exclusivo que os norte-americanos tinham a bens escassos. As autoridades pouco podiam fazer.
Os efeitos começaram a fazer-se visíveis nos hospitais. Em 1946, 16% dos nascimentos eram fora do casamento e uma sexta parte eram filhos de soldados. O número rondava os 94 mil durante toda a ocupação. Alguns falavam com ironia de enviar só uniformes em vez de tropas se houvesse outra guerra. As mulheres não tinham forma legal de exigir apoio ao pai. As regras militares deixavam claro que não se requeria nenhum reconhecimento de paternidade, a menos que o soldado o aceitasse voluntariamente. Os tribunais civis alemães tampouco eram uma opção. Os soldados tinham proibido apresentar-se ali, e os tribunais militares não tramitavam processos civis. Assim, inclusive aqueles que queriam assumir a custódia dos seus filhos enfrentavam entraves. Não podiam adotá-los, nem assumir responsabilidades formais. A mesma lógica se aplicava ao casamento. Apesar do fim oficial da proibição de fraternização em 1945, não se autorizou contrair matrimônio com alemãs até 1965 de dezembro de 1946. Mesmo assim, os trâmites eram complexos. Provas médicas, investigações de caráter, entrevistas com capelães, permissões especiais. Alguns soldados esperaram meses. Outros, como Russell Horton, decidiram casar-se sem autorização. Alguns escreveram ao presidente Truman ou a generais do teatro europeu pedindo exceções. Muitos regressaram aos Estados Unidos sem terem podido casar-se e depois apelaram a partir dali. Embora o Congresso tenha aprovado leis para permitir o ingresso de esposas e noivas estrangeiras, os obstáculos seguiam. Às alemãs exigia-se permissões de saída, revisão moral e um exame social. Muitos não conseguiam completar o processo a tempo. Com o tempo, o número de casamentos autorizados cresceu. Em junho de 1950, mais de 14 mil esposas alemãs tinham entrado nos Estados Unidos com os seus esposos soldados. Havia mais ainda de origem britânica, mas os números alemães superavam amplamente os de outras nações. Dentro destas parelhas, as mulheres não só representavam um vínculo afetivo, mas também uma função simbólica. O soldado ocupante, ao vincular-se com uma mulher local, passava de agente punitivo à figura protetora. A reconstrução passava também pela cama, pelo prato de comida e pelo quarto partilhado. Contudo, o tema mais invisível foi o dos filhos afro-americanos nascidos na Alemanha. Os números rondavam entre 2.000 e 3.000. Estas crianças sofriam uma rejeição particular. As mães muitas vezes eram marginalizadas, chamadas com insultos como amante de negros ou excluídas do comércio local. Algumas crianças eram ameaçadas, discriminadas ou retiradas das escolas. Em inquéritos de 1949, contudo, observou-se que as mães alemãs eram mais propensas a criar os seus filhos mestiços do que as mulheres no Japão ou Inglaterra. Mas isso não significava aceitação social. Muitas esperavam poder ir para os Estados Unidos, crendo que ali haveria menos racismo. As autoridades militares bloqueavam sistematicamente as solicitações de casamento entre soldados afro-americanos e mulheres alemãs. As permissões eram negadas mais do que em casos de soldados brancos. Muitos compromissos nunca se concretizaram. Apesar das dificuldades, formaram-se centenas de parelhas. Algumas, inclusivamente, se mudaram juntas, levando vidas domésticas, embora sem validação legal. Entretanto, a imagem da mulher ocupada consolidava-se na imprensa, em filmes e na cultura popular. Alguns oficiais viam esta tendência como uma ameaça à ordem moral. A figura da alemã convertida em símbolo sexual ocupou o centro do debate. Temia-se que estivessem seduzindo soldados ingênuos. Nos Estados Unidos, publicaram-se reportagens e filmes advertindo sobre os riscos dessas relações. A percepção de que as mulheres estavam nazificando os geís tornou-se comum. Assumia-se que os soldados não entendiam o que representavam essas relações. Outros culpavam os oficiais por não explicarem melhor os motivos do conflito. A fins de 46 e princípios de 47, as esposas de oficiais foram enviadas para a Alemanha para travar as relações com alemãs. As normas começaram a relaxar-se lentamente. A burocracia ainda era densa, mas cada vez mais soldados conseguiam casar-se ou levar as suas esposas para os Estados Unidos. Há 2 anos do fim da guerra, os soldados viam as mulheres alemãs menos como parte de um inimigo vencido e mais como companheiras na reconstrução.
fraternização, longe de desaparecer, institucionalizou-se, inclusive com políticas públicas como os pacotes CAR e as cartas de ajuda que ligavam soldados com famílias alemãs. O que iniciou como contactos sexuais dispersos terminou transformando por completo a relação entre ocupantes e ocupados. A mulher alemã passou de símbolo de derrota à figura do novo começo. O amor proibido, casamentos entre soldados e alemãs. Ao final da guerra, o contato entre os soldados norte-americanos e a população civil alemã já não podia deter-se. O que começou como uma troca de olhares cautelosos transformou-se, com o passar dos meses, em vínculos mais próximos e complicados. A começos de 1946, os relatórios do governo militar norte-americano reconheciam que as relações pessoais se tinham estendido por toda a Alemanha. Os comandos observavam com desconcerto como os seus próprios homens, que antes desprezavam o inimigo vencido, agora partilhavam mesas, passeios e quartos com mulheres alemãs. A interação deixou de ser clandestina. Algumas mulheres seguiam motivadas pela necessidade material. Outras, por um desejo genuíno de escapar do vazio emocional que a guerra tinha deixado. Em ambos os casos, os soldados norte-americanos converteram-se em figuras de poder, protetores, amantes ou inclusive salvadores em meio ao caos. Nesse novo cenário, os vínculos pessoais começaram a adquirir um sentido mais profundo: afeto, gratidão ou busca de estabilidade. O exército observou este fenômeno com ambivalência. Por um lado, as autoridades queriam fomentar a reeducação do povo alemão, reconstruir a sua moral e moldar os seus valores. Por outro, os mesmos soldados que deviam ensinar disciplina e democracia começavam a apaixonar-se, casar-se ou formar lares com as mulheres que até há pouco representavam o inimigo. A ocupação militar transformou-se assim num processo social, onde a política se misturava com o íntimo. O contacto entre vencedores e vencidas tornou-se cotidiano, e com isso apareceram dilemas que a estrutura militar não tinha previsto: gravidezes, compromissos, casamentos improvisados e a lenta aceitação de que a vida civil estava a regressar, embora sob formas novas e desiguais. Entre 1946 e 1947, as relações sentimentais tornaram-se um tema recorrente nos relatórios internos. Os oficiais falavam de fraternização controlada, um eufemismo para se referir a uma realidade que já não podiam ocultar. Nas cidades destruídas, os soldados e as jovens alemãs partilhavam bailes, comidas e celebrações. A proximidade física tornou-se também emocional. Muitos daqueles homens que tinham passado meses de guerra sem vínculos afetivos encontraram nessas mulheres uma sensação de normalidade. Para elas, o vínculo oferecia proteção, alimentos ou inclusive a possibilidade de sair do país. O resultado foi um cruzamento de interesses que, embora desigual, criou milhares de histórias pessoais em meio à reconstrução. O comando norte-americano tentou integrar este fenômeno na sua política de reeducação democrática. As autoridades viram na relação entre os seus soldados e a população civil um meio para suavizar a imagem do ocupante e fomentar a confiança. Mas a fronteira entre o sentimental e o institucional resultou difusa. A proximidade derivou em casamentos, alguns legais, outros de facto que enfrentaram obstáculos burocráticos. O exército não tinha um protocolo claro para os enlaces entre os seus homens e as mulheres de uma nação recém-derrotada. Nos primeiros anos, só uma pequena percentagem conseguiu formalizar a sua união. Calcula-se que apenas 2% dos soldados que mantinham relações estáveis com alemãs conseguiu casar-se legalmente. O resto vivia numa zona cinzenta, onde o amor e a conveniência se misturavam com a incerteza e a desaprovação. As famílias norte-americanas, ao inteirarem-se desses vínculos, mostraram rejeição. Para muitos pais, um filho casado com uma mulher alemã era uma lembrança de uma guerra recente e sangrenta. Nos jornais locais apareciam cartas que denunciavam essa desonra, enquanto as autoridades civis temiam que essas uniões danificassem a imagem do país. Na Alemanha, em contrapartida, o fenômeno foi visto com uma mistura de esperança e ressentimento. Algumas jovens sonhavam com uma nova vida nos Estados Unidos, outras sofriam o desprezo dos seus vizinhos, que as consideravam traidoras. A moral pública estava em crise, e o amor entre um soldado estrangeiro e uma mulher alemã converteu-se num símbolo dessa transformação.
Nos registros do governo militar aparecem centenas de solicitações de casamento. Cada uma devia passar por um longo processo de revisão, onde se avaliavam antecedentes, moralidade e motivações. A papelada acumulava-se nos escritórios de ocupação, enquanto os soldados esperavam permissões que a miúde nunca chegavam. Muitos enlaces frustraram-se pela distância ou pela rotação de tropas. Outros continuaram em segredo, com promessas feitas em quartos emprestados ou cartas que cruzavam o Atlântico. As autoridades civis dos Estados Unidos terminaram criando um procedimento específico para permitir que certas esposas alemãs emigrassem, sob a condição de serem avaliadas como aptas moralmente. Essa categoria, ambígua e discriminatória, determinou o destino de milhares de mulheres. O processo de aprovação não era simples. As candidatas deviam apresentar certificados de saúde, documentos de residência e provas de que não tinham tido vínculos com o Partido Nazi. Em alguns casos, eram interrogadas sobre a sua educação, religião ou reputação. Os expedientes incluíam observações dos comandantes que valorizavam se a união beneficiava ou prejudicava o exército. O amor ficava subordinado à burocracia militar. Muitos soldados regressaram sozinhos ao seu país, deixando para trás mulheres que, além da pobreza, enfrentaram o estigma de ter amado o inimigo. Em cartas dirigidas às autoridades, algumas pediam ajuda para se reunirem com os seus maridos ou reclamar promessas incumpridas. Poucas receberam resposta. Entretanto, os vínculos mais duradouros começaram a ter um peso simbólico. Em cidades como Berlim, Frankfurt ou Munique, os casamentos mistos converteram-se em pequenos laboratórios sociais. As parelhas eram observadas com curiosidade. Um soldado com uniforme impecável caminhando de braço dado com uma mulher alemã ainda vestida com roupa remendada. Nessas cenas misturavam-se a diferença cultural e a ilusão de um futuro comum. As crianças nascidas dessas uniões, chamadas por vezes filhos da ocupação, representaram a primeira geração do pós-guerra. Algumas foram criadas na Alemanha, outras viajaram para os Estados Unidos com as suas mães. Todas carregaram com uma identidade ambígua que refletia a complexidade do momento histórico. Entretanto, os comandos do exército tentavam justificar publicamente este processo. Os relatórios de 1946 e 1947 falavam de democratização afetiva, uma forma de suavizar a imagem do ocupante. A política de reeducação estendeu-se à vida privada, transformando as relações pessoais num campo de ação política. Os programas de recreação, desportos e assistência à juventude alemã serviam para controlar e canalizar os contactos entre ambas as populações. Nesses espaços, as emoções misturavam-se com o discurso pedagógico. Muitos soldados atuavam como mentores, instrutores ou figuras paternas, enquanto outros mantinham vínculos românticos discretos. O que o exército tinha tentado evitar, a intimidade com o inimigo, terminou convertendo-se numa ferramenta involuntária de integração. As estatísticas do governo militar mostravam um aumento progressivo de casamentos e solicitações de convivência. As autoridades começaram a ver a realidade com mais pragmatismo. Se a convivência era inevitável, devia pelo menos ser regulada. Nos clubes juvenis e centros culturais administrados pelo exército, a interação social entre soldados e alemães fez-se mais visível. Organizaram-se bailes, reuniões e festas com a intenção de canalizar esse contacto num marco aceitável. De forma paralela, surgiram também relações sinceras. Em meio ao racionamento, os toques de recolher e a falta de habitação, alguns conseguiram construir um lar improvisado. As imagens de soldados norte-americanos passeando com mulheres alemãs deixaram de causar escândalo e começaram a ser vistas como um sinal de normalização. Os casos de casamento legal, embora minoritários, abriram o caminho para uma nova fase da ocupação. As esposas alemãs que conseguiam emigrar para os Estados Unidos eram apresentadas pela imprensa como exemplos de reconciliação. Contudo, muitas enfrentaram rejeição e isolamento nas suas novas comunidades. Os relatórios consulares mencionavam que numerosas mulheres sofriam discriminação, suspeita ou solidão. Algumas foram abandonadas pouco depois de chegar. Outras se adaptaram com esforço, aprendendo o idioma e criando filhos num ambiente que mal as compreendia. A história de cada uma dessas mulheres ficou marcada pelo cruzamento entre a guerra e o amor. À medida que estas histórias se multiplicavam e se tornavam mais visíveis, também começavam a esbater-se as ilusões.
O contraste entre amor e abandono, promessa e desencanto, marcou o fecho dessa etapa. Em 1947, as autoridades calcularam que só 2 de cada 100 soldados norte-americanos que tinham mantido vínculos estáveis com mulheres alemãs conseguiram formalizar a sua união. O resto perdeu-se entre o esquecimento e a distância. As histórias dessas mulheres ficaram dispersas em relatórios, cartas ou expedientes arquivados. Algumas seguiram escrevendo aos quartéis em busca de resposta. Outras resignaram-se a criar sozinhas os filhos de uma guerra que já ninguém queria recordar. Com o passar dos anos, o contato entre ambas as sociedades mudou de forma. Os soldados já não eram só ocupantes. Muitos converteram-se em maridos, pais ou cidadãos residentes. A linha entre o vencedor e o vencido tornou-se difusa. Nos programas de intercâmbio cultural e educativo impulsionados pela administração norte-americana, a cooperação substituiu a desconfiança. Contudo, a marca daqueles primeiros encontros íntimos permaneceu. As relações entre soldados e alemães foram, ao mesmo tempo, um reflexo da miséria do pós-guerra e um prelúdio da reconciliação. Para 1949, quando as tropas começaram a retirar-se e a administração militar deu lugar ao novo governo alemão, muitas dessas parelhas já tinham desaparecido. Restavam, contudo, os filhos, as fotografias e as recordações dispersas. Os relatórios finais da ocupação assinalavam que a convivência entre norte-americanos e alemães tinha sido um dos fatores mais influentes na reconstrução social do país. Por detrás dos números e das estatísticas estavam as vidas daqueles que cruzaram as fronteiras do ódio para formar, embora fosse brevemente, uma família improvável. As últimas linhas daqueles documentos reconheciam o que durante anos tinha sido negado: que o contacto entre os soldados e as mulheres alemãs tinha sido tão decisivo como qualquer medida econômica ou política. Não só pelos casamentos, mas porque revelou uma transformação mais profunda. Em meio ao racionamento e à destruição, o amor, em todas as suas formas, tinha sobrevivido. Embora apenas um pequeno número de uniões tenha conseguido formalizar-se, a sua existência bastou para demonstrar que, mesmo depois de uma guerra total, era possível voltar a olhar o inimigo sem ódio. A Nova Alemanha, reeducação, moral e controle cultural. Após a derrota alemã, um dos princípios estabelecidos pela Diretiva JS 1067 foi a preparação paulatina para reconstruir a vida política germânica sob um sistema democrático. Contudo, essa mesma instrução ordenava não permitir nenhum tipo de atividade política sem a autorização expressa do comando militar, enfatizando que a administração norte-americana não devia alinhar-se com nenhuma corrente nem grupo político. O manual FM 275, publicado 2 anos antes, sublinhava que nem os líderes políticos locais, nem os partidos organizados deviam influenciar nas políticas do governo militar. Por isso, o enfoque de Schaeff, desde o início, foi não fomentar o regresso da política, mas sim evitar o seu reaparecimento. Após a rendição, esta proibição funcionou quase por completo. Durante 12 anos, o regime nazi tinha eliminado qualquer estrutura política que não fosse a própria. Os comunistas e social-democratas tinham sido encarcerados ou forçados ao exílio, enquanto os demais grupos foram neutralizados ou absorvidos mediante pressão ou violência. A população alemã, pouco afeiçoada à política partidária, recordava o destino das formações marxistas e burguesas sob Hitler, assim como a situação atual dos nazis sob ocupação. Quando Schaeff G2 examinou o panorama político alemão em julho de 1945, concluiu que não existia atividade política real, mas apenas conversas dispersas entre alguns sobreviventes dos antigos partidos. No terreno, contudo, as autoridades militares começaram a notar que o âmbito político ia para além dos partidos. Os representantes alemães designados costumavam refletir posturas sociais, religiosas ou econômicas, muitas vezes com pano de fundo político, embora não tivessem afiliação formal. Segundo um inquérito do G5, na ausência de um programa político definido, eram os interesses particulares, como os da igreja ou certos indivíduos influentes, os que marcavam o rumo. O risco era que as autoridades de ocupação terminassem sendo responsáveis pelas consequências derivadas das decisões tomadas por pessoas que, em teoria, eram apolíticas. Em junho, o general Clay enfrentou uma situação complicada com a nomeação do primeiro-ministro-presidente da Baviera, Fritz Schäfer.
o que o levou a recomendar a McCloy uma flexibilização no veto à atividade política. Com o respaldo dos acordos de Potsdam, decidiu-se permitir e fomentar a criação de partidos democráticos. Um dia depois de anunciar aos alemães que poderiam participar em atividades políticas locais, Eisenhower ordenou aos distritos militares começar a outorgar licenças a nível local. Mas a resposta foi mínima. Na maioria das regiões, só alguns antigos comunistas e social-democratas realizaram perguntas vagas sobre o procedimento, o qual nem sequer estava definido ainda. Em Munique, um grupo tentou impulsionar uma formação cultural de caráter político, mas a maioria da população estava mais preocupada com a fome, o alojamento e os problemas diários. Muitos viam a oferta como um sinal de aprovação por parte dos norte-americanos, mas não tinham interesse em voltar a envolver-se em política, a qual culpavam da tragédia nacional. Em Kurhessen, por exemplo, as autoridades detetaram que a maioria dos agricultores se localizava nesse grupo desinteressado, enquanto só os operários urbanos pareciam ter alguma expectativa frente aos sindicatos e aos partidos. Essa apatia generalizada evitou às autoridades militares a vergonha de não terem ainda um sistema para outorgar licenças. Como nem os FET, nem os distritos militares tinham elaborado procedimentos concretos, o programa teve de ser congelado durante 2 meses. Ainda assim, começou a delinear-se um panorama político básico. Na zona soviética, o modelo já estava em andamento. Desde junho, se autorizou a criação de partidos antifascistas e em poucas semanas registraram-se o Comunista, o Social-Democrata, a União Democrata Cristã e o Partido Liberal. Embora todos tivessem raízes anteriores a 1933, só o comunista se identificava plenamente com a zona soviética. Os demais mal estavam a começar a reorganizar-se. Na zona norte-americana, os primeiros a aparecer foram os comunistas e os social-democratas, beneficiados por não estarem ligados ao passado nazi. Os social-democratas podiam destacar que foram os únicos a votar contra os poderes ditatoriais para Hitler em 1933. Embora os comunistas não mostrassem respeito pela democracia durante a República de Weimar, foram brutalmente perseguidos pelos nazis e, ao estarem apoiados por uma potência vencedora, adquiriram automaticamente um selo democrático. Ambos os partidos, contudo, enfrentavam sérios desafios. A Igreja Católica lhes era hostil e não contavam com maioria operária. Entre os partidos de classe média anteriores ao nazismo, os que mostravam sinais de vida eram o Zentrum e a sua versão bávara. Os seus vínculos históricos com a Igreja Católica lhes permitiram distanciar-se do nazismo, embora nem todos os seus membros o conseguissem. As autoridades militares, apesar de certas reservas, designaram vários dos seus possíveis líderes, como Adenauer em Colônia ou Schaeffer na Baviera. Mesmo assim, estes partidos eram relutantes em reviver o seu perfil confessional. Os seus líderes queriam ampliar a base eleitoral e temiam não poder competir com os comunistas ou social-democratas. Por isso, preferiam que a proibição política se prolongasse. Mas quando estes começaram a organizar-se, viram-se empurrados a promover partidos cristãos com caráter mais amplo. O conceito de um partido cristão interconfessional, oposto ao marxismo ateu, formalizou-se em março de 1945 em Colônia. Na zona soviética, batizou-se como União Democrata Cristã, CDU, a 25 de junho. Na zona norte-americana, primeiro se usou o nome Partido Popular Cristão Social, mas em setembro adotou-se CDU no Oeste e CSU na Baviera. Estes novos partidos tentavam reunir todos os setores contrários ao comunismo e ao socialismo. A ala direita apelava a empresários, grandes proprietários e burgueses. A ala esquerda procurava o apoio de pequenos comerciantes, camponeses e empregados públicos. Inclusive, em áreas operárias, aceitavam propostas de nacionalização. A CSU, além disso, apresentava-se como defensora da identidade bávara e dos valores católicos. Ambas as agrupações mostravam a sua disposição a aceitar ex-nazis arrependidos e propunham que a depuração devia limitar-se à elite nazi, excluindo os chamados nazis por obrigação. O Partido Liberal, ressuscitado na zona soviética sob o nome de Partido Liberal Democrático, representava uma versão moderna do antigo Partido Democrata Alemão. Na zona americana, surgiram variantes como o Partido Popular Democrático. Este grupo defendia a propriedade privada, o livre mercado e o laicismo, o que os aproximava do modelo norte-americano.
Contudo, a sua base social era limitada e a sua posição intermédia via-se eclipsada pelos programas extensos do CDU, CSU e os social-democratas. A sua presença mais sólida estava em Württemberg-Baden, onde um dos seus fundadores, Reinhold Maier, foi designado pelas autoridades de ocupação como ministro-presidente. Os analistas norte-americanos manifestaram preocupação pela escassez de figuras capazes em todos os partidos. Muitos líderes tinham morrido, tinham se exilado ou estavam envelhecidos. Aqueles que sobreviveram ao nazismo não eram, na sua maioria, figuras destacadas, mas sim indivíduos irrelevantes que nunca despertaram suspeitas. O aparecimento de Josef Müller, fundador da CSU, surpreendeu os norte-americanos. Advogado respeitado e membro de uma família da aristocracia de Munique, tinha vínculos com a Igreja Católica e um passado no serviço de inteligência militar, embora tenha passado os últimos meses da guerra num campo de concentração. Os seus contactos com os norte-americanos eram bons, mas também se suspeitava que tinha ligações com os soviéticos. Enquanto defendia a inclusão de nazis menores, afirmava ter sido intermediário com o Vaticano durante a resistência. Frente ao seu principal rival, Schaefer, alguns começaram a vê-lo como uma opção válida dentro do jogo democrático. O general Clay decidiu acelerar o processo. Considerava que a melhor forma de aprender democracia era aplicando-a, e a redução de tropas após o fim da guerra no Pacífico lhe oferecia uma desculpa prática. Em setembro, propôs realizar eleições locais em janeiro de 1946 em municípios menores a 20 mil habitantes, e estendê-las a regiões maiores nos meses seguintes. A decisão foi tão repentina que foram anunciadas antes de ter prontas as normas para licenciar partidos. Estas instruções não chegaram aos escritórios locais até outubro. A medida foi mal recebida por quase todos. Tanto norte-americanos como alemães pensavam que as eleições eram prematuras. Não existia um programa de reeducação, e celebrar pleitos apenas 8 meses depois do fim da guerra parecia uma imprudência. Além disso, em outubro, só 6 distritos da Baviera tinham aprovado partidos locais. Em alguns lugares, ninguém se apresentou para formar partidos. As regras exigiam que cada solicitação tivesse 25 patrocinadores com formulários individuais, o que os expunha a revisões de inteligência. Inclusive, os próprios partidos já legalizados preferiam atrasar as votações por temor a fracassar ou perder os seus cargos, já que muitos dos seus membros eram funcionários nomeados pelo governo militar. Apesar da resistência generalizada, Clay ordenou em novembro que se fixassem datas firmes para as eleições comunais e se permitisse o registro de partidos a nível regional. Com isso, abria-se caminho para uma nova etapa política, embora grande parte da população e as próprias autoridades seguissem sem estar prontas. Depois do anúncio eleitoral, as administrações locais começaram a receber ordens precisas. Cada autoridade devia preparar listas, formulários, censos e estruturas mínimas que permitissem executar os pleitos. Nas zonas rurais, onde os arquivos tinham sido destruídos ou abandonados, o processo tornou-se caótico. Muitos funcionários não sabiam como verificar identidades nem estabelecer um padrão confiável. Alguns recorreram a testemunhos de vizinhos ou registros eclesiásticos, enquanto outros improvisaram censos de urgência. A prioridade era cumprir as datas impostas, embora as condições mínimas não estivessem asseguradas. Em paralelo, os escritórios de inteligência incrementaram a vigilância sobre os novos partidos. Ordenou-se verificar antecedentes de todos os signatários, identificar vínculos com o regime anterior e elaborar perfis de cada candidato. As equipas de contra-inteligência rastreavam conexões duvidosas, mas também saturavam o sistema com suspeitas infundadas. Em muitas vilas, os poucos voluntários interessados em formar partidos eram objeto de escrutínio tão intenso que terminavam se retirando por medo a represálias. O resultado foi que, em vários distritos, as eleições se desenvolveram sem concorrência real ou com candidatos únicos. Na Baviera, onde o processo estava mais avançado, começaram a surgir conflitos entre as agrupações. A CSU tentou consolidar-se como partido dominante nas áreas rurais, enquanto nos núcleos industriais os social-democratas recuperavam terreno.
Os comunistas, apesar da sua organização, sofriam a rejeição aberta de setores religiosos. Em cidades como Nuremberg, reportaram-se tensões entre operários simpatizantes do KPD e funcionários nomeados pelo governo militar que tentavam travar o seu avanço. A coexistência forçada entre atores tão diversos gerou um ambiente político frágil, marcado pela desconfiança. Em Württemberg, os liberais conseguiram certa estabilidade graças ao respaldo de figuras locais e ao seu discurso moderado. Não obstante, a falta de uma estrutura nacional sólida limitava o seu impacto. Os partidos recém-fundados dependiam em grande medida do apoio direto das autoridades de ocupação, que intervinham discretamente para evitar que os comunistas dominassem zonas-chave. Esta influência indireta gerava tensões internas, já que os próprios oficiais norte-americanos debatiam o grau de participação que deviam ter no processo político alemão. Em paralelo ao renascimento político, pôs-se em andamento uma estratégia cultural com fins reeducativos. As autoridades aliadas consideravam que era imprescindível transformar a mentalidade coletiva para evitar o ressurgimento do totalitarismo. Com esse fim, foram desenhados programas de controle de imprensa, supervisão escolar e regulação de conteúdo artístico. Foi proibida a circulação de livros com ideologia nacional-socialista e foram estabelecidos filtros para aprovar novas publicações. As editoriais deviam submeter os seus manuscritos a um processo de revisão ideológica antes de obter permissão para imprimir. A rádio foi um dos instrumentos mais vigiados. Nas zonas norte-americanas, foram instalados conselhos supervisores que controlavam os conteúdos transmitidos. Só eram permitidos programas com valores democráticos e priorizavam-se emissões educativas. Em algumas regiões, fomentou-se a produção de reportagens sobre os crimes do regime anterior, com o objetivo de mostrar a responsabilidade coletiva. Estes relatos eram difundidos em horários centrais e muitas vezes iam acompanhados de testemunhos reais, imagens de campos de concentração ou cifras documentadas. A intenção era gerar consciência histórica, embora em alguns casos tenham provocado rejeição ou apatia. Nas escolas, o plano foi ainda mais ambicioso. Foram depurados os conteúdos curriculares e foram formados novos docentes sob estritas condições. Aqueles que tinham sido membros do Partido Nazi eram excluídos, salvo que demonstrassem ter atuado por obrigação e sem fervor ideológico. Foram elaborados manuais provisórios que eliminavam toda a referência ao militarismo, ao pangermanismo e à liderança autoritária. Em seu lugar, introduziram-se noções básicas de civismo, pluralismo e convivência. Os cursos de história foram reformulados para incluir os erros do passado recente, embora esta tarefa tenha enfrentado resistências de alunos e pais. As universidades também foram intervencionadas. Foram nomeados decanos provisórios, muitas vezes estrangeiros, que supervisionavam a admissão e o corpo docente. Foi exigida a renúncia de professores comprometidos com o regime anterior e foi incentivado o regresso de acadêmicos exilados. Alguns regressaram da Suíça, França ou Estados Unidos, mas outros se negaram, argumentando que a Alemanha ainda não oferecia garantias mínimas. Os centros de estudos viram-se obrigados a abrir as suas portas sob estrita vigilância, com cursos limitados e orçamentos mínimos. No plano religioso, as autoridades procuraram uma aliança tática com as igrejas. Tanto católicos como protestantes foram vistos como possíveis aliados para promover valores democráticos. Foi autorizada a publicação de boletins paroquiais, sempre que evitassem discursos políticos ou reivindicações nacionalistas. Em algumas dioceses, permitiu-se a organização de grupos juvenis com fins educativos, embora estes fossem monitorizados por agentes de inteligência. Foi encorajada a colaboração interconfessional, especialmente em zonas onde a polarização religiosa tinha sido fonte de conflito no passado. No âmbito artístico, a situação era contraditória. Por um lado, foram proibidas obras vinculadas ao nacionalsocialismo ou à exaltação militar. Por outro, incentivou-se a criação de novas expressões culturais que refletissem a liberdade e o pluralismo. Alguns teatros foram reabertos sob direção aliada e foram organizados festivais controlados para mostrar o renascer cultural da Alemanha. Contudo, a censura seguia presente e muitos artistas optaram pela autocontenção. As galerias limitavam as suas exposições a temas inofensivos e os escritores evitavam todo o conteúdo polêmico.
Nos meios impressos, surgiram publicações novas com licença aliada. Priorizou-se o aparecimento de diários regionais em mãos de jornalistas que não tivessem antecedentes nazis. Estes diários deviam adotar uma linha editorial neutra, sem inclinações partidárias. As notas de opinião eram revistas antes da sua publicação, e os diretores mantinham contato permanente com oficiais norte-americanos. Algumas destas publicações conseguiram consolidar-se como espaços de debate moderado, embora outras tenham desaparecido por falta de financiamento ou interesse do público. Em conjunto, a reeducação cultural foi concebida como um processo integral, mas o seu impacto real foi desigual. Enquanto nas cidades grandes se observavam mudanças visíveis, em zonas rurais persistia o apego a valores conservadores. Muitos habitantes viam as reformas como imposições externas e não como uma transformação genuína. Apesar do emprego institucional, os resultados eram difíceis de medir. A maioria dos relatórios enviados a Washington falava de avanços lentos e resistências passivas, mais do que de entusiasmo cidadão. Para as autoridades norte-americanas, contudo, o importante era sentar as bases. Tratava-se de instalar uma nova estrutura moral, ainda que não fosse aceite de imediato. A prioridade era evitar o regresso de formas autoritárias, e para isso era necessário criar instituições, meios e espaços onde se promovesse a democracia, ainda que fosse de maneira artificial ao princípio. A aposta era a longo prazo. Construir de cima uma sociedade aberta, mesmo à custa de rejeições ou retrocessos temporários. Com estas medidas, fechava-se o primeiro ciclo da reconstrução cultural e política alemã. A ocupação avançava para uma nova fase, onde a intervenção direta do governo militar daria lugar a formas mais súbitas de influência, mas o objetivo seguia intacto: impedir que o passado regressasse e assegurar que o futuro estivesse marcado pelo pluralismo, a moderação e o controle institucional.